Sejam bem-vindos, alunos, para mais uma aula de História com o professor Joselino. Espero que tenham boa disposição para que possam desfrutar da melhor maneira possível desta aula. Pois, a aula de hoje tem como somar alargamento das áreas habitadas, a arte e os ritos mágicos. Ainda estamos dentro do período paleolítico. Estamos a estudar ainda as fases da humanização. E neste contexto, como que todo o planeta Terra começou a ser habitado. Pois, reconhecendo os objetivos para a conclusão desta aula, temos reconhecer a África como berço da humanidade, apontar os fatores que conduziram ao alargamento das áreas habitadas, reconhecer as manifestações artísticas do homem do Paleolítico, caracterizar a arte rupestre, descrever os ritos mágicos e funerários. Estudando o tema alargamento das áreas habitadas, importa-nos saber o que significa alargamento das áreas habitadas. Significa que o homem iniciou a habitar uma área e, a partir dessa área, habitou outras áreas. Portanto, este é o entendimento que se pode ter de alargamento das áreas habitadas. E, para tal, afirmamos que a África é berço da humanidade. Por que se diz? Portanto, veja a figura. A figura nos mostra o continente africano isolado, com um homem também isolado. Fazendo um paralelo da figura com o texto, podemos afirmar que os nossos antepassados surgiram em África. Os vestígios mais antigos dos hominídeos foram descobertos em África, desde a Etiópia até o sul do continente. Os cientistas chamaram-lhes de australopitecos. Está claro que os australopitecos foram os primeiros homens que habitaram o continente africano. Com eles, temos então a designação África berço da humanidade. Se não vejamos como então que processou o alargamento das áreas habitadas, eu vos convido a observar o mapa. Portanto, observando o mapa, o que é que temos? Em primeiro lugar, vê-se a legenda. O que é que nos diz a legenda? Temos a parte branca, que significa barreira de gelo. A parte colorida azul significa distribuição dos primeiros hominídeos. A parte amarela carregada significa distribuição do Homo erectus. E a parte amarela clara significa distribuição do Homo sapiens. E a seta significa as rotas de expansões dos hominídeos pelos continentes. Ou então, a emigração. Pois, vendo a parte azul, no continente africano, ali, portanto, é ali que surgiu os primeiros homens, os australopitecos. Vem da palavra austral, que significa sul, pitecos, significa macaco. Literalmente temos macacos do sul. Então, a partir dali, povoaram então a África Oriental, desceram para a África do Sul e a partir dali terminaram a sua expansão. E começou então a expansão com a parte amarela, que é de Homo
eretos. Então, com eles, a África do Sul toda fica povoada, exceto a parte do Golfo da África e todo o norte da África, ou seja, toda a África Oriental e toda a África Ocidental. Observando a imagem, temos isso. Pois, com os Homo erectus, a imigração continua para além do continente africano. Portanto, conseguir ultrapassar o continente africano para dar lugar ao continente da Ásia e da Europa, ou seja, euroasiático. Pergunta-se, como é possível os primeiros homens ultrapassaram os continentes? De que meios utilizaram? Certo, vou perceber isto. Antes, os continentes encontravam-se ligados, porque havia acontecido a era glacial, em que os mares e as terras encontravam-se cobertos de gelos. Isto facilitava a passagem de um continente para o outro e a passagem de uma terra para outra. Assim, então, conseguiram entrar no continente asiático e no continente europeu. Portanto, temos por este lado entrar no continente asiático e também por este lado, através do Estreito de Gibraltar, entraram na Europa. E a partir da Ásia começaram a povoar toda esta região. Portanto, vê-se o percurso que o Homo erectus fez. Portanto, continua esse percurso para a Ásia e para uma parte da Europa. O resto do percurso é feito pelo Homo sapiens. Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, como se vê na imagem. Portanto, temos ali toda a Ásia povoada e a partir dali chegaram ao continente americano. Pergunta-se como e através de quê? O mesmo processo. A passagem do Estreito de Bering, que fica mais ou menos nesta região, deram entrada ao continente americano. Atenção! Estreito de Bering, ali entraram no continente americano. Como é possível? Como o mapa demonstra ali. Lembre-se que o mapa é plano, mas o mundo tem forma redonda. Portanto, é a partir desse estreito que entraram no continente americano. E a partir do continente americano, mais concretamente na zona dos Estados Unidos da América, acabaram por povoar toda essa região, América Central e América do Sul, inclusive o Brasil. Mas tem uma outra teoria que explica o povoamento do Brasil, ou a chegada dos homens ao Brasil. Essa teoria é que a partir das ilhas da Oceania, os homens teriam viajado numa canoa e atingiram o Brasil, ou seja, a África, a América do Sul. Pois, pergunta-se quais foram as causas ou as razões que conduziram ao alargamento das áreas habitáveis. As razões foram várias, entre as quais destacamos os seguintes: a procura de novos territórios de caça. Lembrem-se que o homem primitivo era muito dependente da natureza. Estavam a deslocar permanentemente à procura de alimentos. Esta razão justificaria
a imigração humana. Outra razão, aumento da população. O que é que teria proporcionar o aumento da população? Muitas coisas. Neste momento, o homem já tinha inventado o fogo, já tinha dominado o fogo. Então, o fogo permitiu ao homem aperfeiçoar os instrumentos de trabalho, mas concretamente da caça. E com isto, obtiveram mais caçadas e mais alimentos, logo a população aumentou e, consequentemente, tinham que procurar outras regiões para habitar. Outra razão, já anunciamos, que é a formação de grandes glaciares. E por último, afirmo-vos que tem que ver com as curiosidades humanas, de ver o que se encontra, o que se está para além do horizonte, para além do mar, para além da terra. Portanto, nesta feita, acabaram por povoar ou habitar todo o planeta no final do Paleolítico. Assim, processou o alargamento das áreas habitadas e o povoamento de todo o planeta Terra. Pois, os homens primitivos também tinham afetos, também tinham curiosidades. Ok? Os afetos que tinham levavam-lhes a desenvolver algumas artes. Então pergunta-se, quais foram as artes que o homem do Paleolítico desenvolveu? Basicamente, dois tipos de arte. A arte rupestre e a arte móvel, ou a arte mobiliária. O que quer dizer isto? Atenção, na leitura explica isto. Portanto, arte rupestre define-se pelas pinturas e gravuras feitas nas paredes de grutas, cavernas ou nas rochas, ou ainda ao ar livre. Então, vejamos, o que é que pintavam? Pela imagem. Pintavam o quê? Os animais. Eles pintavam de acordo com aquilo que viviam. Os temas retratavam as cenas da sua vida cotidiana. Observavam os animais e pintavam os animais tal como observavam. Imprimiam a técnica de naturalismo. Podem ver que pintavam os animais a andar, a saltar, ou a pular, a correr e até a brigar. Pintavam os animais. Mas não somente os animais pintavam. Pintavam também figuras humanas que são raras, figuras de ursos também são raros, e pintavam também as mãos, ok? Pela técnica de decalcamento. Pois, então, temas de pintura têm que ver com cenas de caças, com os animais e com as mãos. Que cores? Podem ver. As cores retratadas na figura. Vermelho, castanho, negro, branco. Mas também pintavam símbolos abstratos de difícil leitura. Pois, para eles, a arte tinha uma simbologia mágica. Tinha um significado para eles. Vamos ver que consideração tinha pela arte. Portanto, ao pintar uma cena de caça ou de guerra, imaginava que obtinha sucesso na caça
e na guerra. Ao esculpir uma figura de mulher, pensava que terá influência na fertilidade e na reprodução da mulher. Portanto, levava uma vida difícil. Após um dia de trabalho ou de atividade, punham-se a pensar e a pintar ao redor das cavernas ou dentro das cavernas aquilo que observavam ou aquilo que desejariam para outro dia. Então, por isso que acreditavam que tudo o que pintavam ou que tudo o que desenhavam e pintavam aconteceria exatamente no dia seguinte. Portanto, esse objetivo da pintura não é nada mais, nada menos de obter mais sorte na caça ou uma tentativa de dominar a natureza. É isso que nós chamamos de simbologia mágica da arte rupestre. Pergunta-se, como conseguiriam as tintas? Pois, as tintas eram extraídas de minerais, de gordura de animais e de ossos carbonizados e, por vezes, de carvões vegetais. Como dissemos anteriormente, as cores são vermelho, roxo, amarelo, negro e castanhos. Pintavam-se com o quê? Com pincéis de fibras vegetais ou de pelos dos animais, dedos e sopro por meio de uma cana, ou seja, de um caule oco, um tubo, por assim dizer. Então, paralelamente à arte rupestre, eles também desenvolveram a arte imobiliária. O que quer dizer arte imobiliária ou arte móvel? A própria palavra diz. É a arte construída por pequenos objetos que se podem transportar com facilidade. Desta arte destaca-se estatueta, ou então pequena placa, ou ainda seixo pintado. Ok? A figura nos mostra uma das artes. Nesse caso temos ali a primeira figura, bastião de comando ou arremessador de lanças de acordo com baixos relevos. Repare que o bastião tem ali um buraco, a largura de um polegar, para poder permitir o lançamento das lanças. Também temos aqui um propulsor em forma de animal. E temos ainda uma estela esculpida representando a deusa da fecundidade. Por outras palavras, uma Vênus, okay? De tanto respeito que os homens têm pela natureza, tanto fizeram homenagem à natureza representando-a através das artes. Por isso, então, os homens não compreendiam certas manifestações, certos fenômenos naturais ou sobrenaturais que aconteciam. Não compreendiam o fenômeno de morte, nascimento, ciclo de vida dos animais, das plantas, o dia, a noite. Não compreendiam isso. A erupção vulcânica, terremoto, maremoto. Portanto, eles ficavam a questionar o porquê disso. E a par disso, acreditavam que havia um ser sobrenatural que estava por detrás de todos esses fenômenos. Então, por isso, como forma de tentar dominar a natureza, eles desenvolveram rituais para agradecerem a natureza. Ou seja, desenvolveram ritos mágicos. Então,
O que é rito mágico? Como se define rito mágico? Então, ritos ou rituais são cerimônias em homenagem a algo ou alguém. Pois as homenagens eram feitas à natureza ou a uma pessoa. E os ritos eram acompanhados de dança, de gritos, de cantigas, de pinturas, de máscaras e de sacrifício dos animais, como forma de agradecer a natureza e tentar dominá-la. Portanto, as homenagens que se faziam eram aos mortos e, nesse sentido, desenvolveram o culto funerário. Acredita-se que os primeiros homens já tinham enterrado os seus mortos numa posição prostrada de joelhos para o chão, né? E ainda pintavam os mortos eram enterrados com adornos ou com animais, né? E entre outros bens que se consideravam importantes. Portanto, mostra a sensibilidade que tem pelos seus entes queridos. E ainda protegiam o enterro dos seus mortos com muralhas, ou seja, com pedras, com ossos, com paus. Ok? Portanto, fazia também homenagem à natureza através de ritos mágicos. Já vimos que através de cânticos, danças, pinturas das cavernas, e também fazia homenagem à fecundidade feminina, que é ritos de fertilidade. Portanto, os homens primitivos homenagearam a natureza construindo uma estatueta feminina de nome Vênus. Vamos ver de uma outra forma. Como se pode ver, temos aqui Vênus. Observando a figura, poderemos ver que a figura encontra-se destacada as partes férteis da mulher. Pode ver seios grandes, barriga grande, ou outra leitura que se pode fazer. Isto tem a ver com símbolo da fertilidade ou da fecundidade. Ok? Isto era uma homenagem que faziam à mulher. Posto isso, é hora de verificar as aprendizagens. Por que a África é o berço da humanidade? Explica o processo do alargamento das áreas habitadas. Indica as duas formas de manifestações artísticas do homem do Paleolítico. Diferenciar a arte rupestre de arte móvel. Indica os temas de pintura da arte rupestre. Caracteriza a arte rupestre. Descreve os ritos mágicos e funerários. Acreditamos que, se conseguirem responder todas essas questões, os objetivos da aula estão cumpridos. Muito bem. Chegando a esse ponto, faremos síntese da aula. Se não, vejamos. O que vimos? A África é, sem dúvida, berço da humanidade. O povoamento humano começou pelo continente africano e, a partir daí, alargou para outros continentes. São vários fatores que explicam o alargamento das áreas habitadas, como, por exemplo, melhor alimentação, aumento da população, povoamento de outras áreas,
Pois, no Paleolítico, o homem desenvolveu dois tipos de arte: arte rupestre e arte móvel, não é? E a arte tinha um sentido mágico, porque tudo o que desenhavam ou pintavam, acreditavam que acontecia exatamente no dia seguinte. Como exemplo de arte móvel, temos Vênus, estatueta feminina, que significa símbolo da fertilidade. Assim, terminamos a nossa aula e espero que tenham gostado e que vos sirvam de um grande proveito. Até a próxima.